A massa de ar polar, a neve, a geada e o frio extremo têm causado uma mortalidade de peixes jamais vista na piscicultura brasileira. Bom dia, amigos do programa Bora Viver. A luz do sol é a luz da vida. A luz do sol é que esquenta a nossa vida. YouTube, Luiz Cacereri, Bora Viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha. Bem, pessoal, estamos gravando aí uma série de vídeos aí acerca dos impactos, dessa grande massa de ar polar em cima da piscicultura brasileira. A gente nota aí que tem morrido uma grande quantidade de peixes, é uma coisa assim bastante violenta, é de uma agressividade bastante grande. A gente nota que essas grandes massas de frio, de ar polar, de neve, de chuva congelante, têm causado sérios prejuízos à nossa piscicultura. E a gente tem recebido vídeos aí do Brasil inteiro, pessoal, mostrando aí uma grande mortalidade de peixes. A gente está vendo aí várias espécies de peixe morrendo. A gente está vendo aí que o peixe que mais está morrendo é a tilápia, A tilápia, por ser um peixe mais produzido no país, consequentemente, ela é o peixe que apresenta a maior mortalidade, Mas a gente nota também, pessoal, que tem morrido muitas espécies de peixe aí em lagos, em represas, em rios, E a gente destaca aí, pessoal, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a grande mortalidade de tucunarés, O tucunaré, a gente está recebendo muito vídeo aí de uma grande mortalidade de tucunaré. O tucunaré é uma espécie, ela é oriunda lá uma espécie pantaneira, da bacia do Araguaia. É um ciclídeo também. E o tucunaré é um peixe muito utilizado pela pesca esportiva, um peixe muito brigador. E a gente está vendo aí, pessoal, uma grande mortalidade de tucunarés em represas, em rios, Porque realmente, pessoal, ele é um peixe fantástico, ele é um peixe que a bibliografia dele diz que ele resiste, assim como a tilápia, A tilápia, a bibliografia diz que a tilápia ela resiste a baixas temperaturas. Mas é até um limite, pessoal? A hora que vem essa grande massa de ar polar, essa neve, a geada, a chuva congelante, esse frio extremo, o tucunaré, assim como a tilápia, também não resiste e acaba morrendo. Então a gente está recebendo muitos vídeos aí de uma quantidade muito grande de tucunarés mortos em rios, E mortos em represa também, porque o tucunaré, pessoal, ele é um ciclídeo, Da família Ciclidae, mas ele é um peixe que ele resiste bem ao frio, mas assim, as grandes temperaturas de frio extremo ele não resiste. E o tucunaré é um peixe fantástico, mas um dos grandes problemas do tucunaré realmente é o problema do oxigênio dissolvido na água, Ele é um peixe que ele sofre muito com a questão do oxigênio dissolvido na água. Então ele é um peixe que ele tem que ter bastante oxigênio dissolvido na água, no seu ambiente de vida, Na sua água. Então assim, pessoal, a gente tem notado aí que o que está acontecendo no Brasil, O Brasil, a gente está sofrendo um período de estiagem muito grande, a gente está sofrendo uma seca muito grande, uma seca que ela já se aproxima aí a uma seca dos últimos 100 anos, Não se viu uma seca tão grande. E o que acontece nesses grandes períodos de seca? Os nossos reservatórios, eles secam, Eles diminuem muito a quantidade de água nos reservatórios. Então o reservatório que tinha um grande volume de água, o peixe ele tinha um conforto térmico melhor, Ele tinha um volume de água melhor para ele viver, E com a seca, esse volume de água reduziu bastante. E isso aí tem se agravado muito a situação dos peixes, Assim como também nos rios também, pessoal? A gente está vendo muito o rio secando, os volumes de rio os volumes d'água no rio estão realmente bem baixos, A gente está vendo aí essa seca muito grande, tem muito peixe que há anos não consegue mais fazer a piracema, Então assim, é uma preocupação muito grande, pessoal, com a piscicultura brasileira. A gente está vendo uma mortalidade muito grande de espécies de peixe morrendo devido a essas grandes massas de ar polar, a essa neve, essa geada forte, esse frio extremo. Isso tem causado a mortalidade muito grande de várias espécies de peixe do Brasil. E dentre elas, o destaque nesse vídeo é realmente a questão do tucunaré, A gente está vendo aí bastante tucunaré morto em represa. O que acontece, pessoal? Via de regra, as represas estão no nível mais baixo, faz tempo que não chove. Nós já estamos até em bandeira 2, na questão da energia, porque os reservatórios estão muito baixos. Isso aí causa um reflexo muito grande para as espécies,
E o tucunaré, como ele é um peixe da bacia do Pantanal, né? Um peixe pantaneiro. Ele vem lá da bacia do Araguaia, mas é um peixe muito utilizado em represa. Ele é um peixe que ele é muito cultivado em represa. O tucunaré, ele tem sido muito utilizado nas represas, né? Então, pessoal, a gente nota que com o nível de água das represas reduzindo bastante, realmente a questão do oxigênio dissolvido para o tucunaré, ela fala alto, né? É uma questão bastante complicada. E a gente nota que nesses períodos de frio extremo, de geada forte, realmente o peixe ele fica muito debilitado, né? O peixe ele fica muito fraco, a resistência do peixe abaixa muito. Então esse conjunto de coisas, né, pessoal? É o baixo volume de água das represas, é esse frio extremo, essa geada forte, há dias consecutivos de frio extremo. A fisiologia do peixe não é adaptada para esse frio extremo, né, pessoal? Então o peixe ele não resiste a esse frio extremo. E aí você pega, nesses grandes períodos de frio extremo, o oxigênio dissolvido na água também reduz. E outra coisa, né, pessoal, o consumo dentro da represa ele é muito grande, né? E outra coisa também que pesa muito, nesse inverno aí, nos dias de inverno, o comprimento do dia, ele diminui o comprimento do dia, diminui a produção de oxigênio pelo fitoplâncton. E as represas, via de regra, tem muito organismo, folha, tem muita semente em decomposição, muito galho, né? Então isso aí consome muito oxigênio, né? As bactérias se utilizam do oxigênio das represas para fazer a decomposição dessa matéria orgânica. Então assim, pessoal, é uma questão bastante difícil, é uma questão bastante complexa. E infelizmente a gente está vendo aí uma quantidade muito grande de tucunarés morrendo em represas. E assim como a gente vê uma grande quantidade de tucunarés morrendo em represas, a gente tem recebido muitos vídeos aí de muitos tucunarés morrendo no rio, né? A gente vê aí os rios também, com a seca muito grande, o volume de água dos rios diminui, né? Tem muito rio aí que está na calha, né, pessoal? A gente vê peixe de piracema que há anos não faz a piracema, pois não tem água nos rios, não tem um volume d'água para o peixe poder subir. E essa baixa do volume de água, associada a esse frio extremo, né? Então faz com que o volume, a profundidade que o peixe fica dentro do rio, é uma profundidade pequena. E no amanhecer do dia, nesses dias muito de frio extremo, o peixe não resiste e morre. Então a gente está vendo aí uma grande quantidade de tucunarés também morrendo nos rios do Brasil. A gente viu aí uma grande quantidade de tucunaré morrendo no Paranazão. A gente viu aí uma grande quantidade de tucunaré morrendo aí nas nossas represas. A gente está vendo aí tucunaré morrendo em tanques cavados, né? E aí, esses grandes tanques, né? Você vai criar um tucunaré, tem que ser num tanque grande, com boa profundidade, para o peixe ter um grande volume de água, para ele ter um conforto dentro do tanque, né? E a gente está vendo aí, pessoal, que realmente é uma espécie que tem morrido bastante. A gente tem recebido bastante vídeos, né? De bastante tucunaré morrendo devido a essas grandes massas de ar polar, essas grandes massas de frio extremo, de geada, de chuva congelante. Isso tem causado um prejuízo muito grande à piscicultura brasileira. E o pessoal antigamente era mais no sul do Brasil, né, pessoal? Nos estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas a gente nota que com as adversidades climáticas aí, ela está atingindo São Paulo, Minas, o Sudeste, Centro-Oeste, está chegando até no Norte. Caso se confirmar essas previsões meteorológicas aí, nós vamos sofrer uma verdadeira devastação na piscicultura brasileira. Porque se chegar uma geada até a Amazônia, você imagina um peixe amazônico, é um peixe de água de 30 graus de temperatura. Se um peixe desse sofrer 4, 5 dias de geada aí, vai morrer muito peixe, pessoal. A fisiologia do peixe não aguenta, a natureza do peixe não é feita para aguentar essas grandes massas de frio extremo, né? Então, pessoal, fica aí o nosso relato, a nossa preocupação. Tem morrido muito peixe no Brasil. O principal peixe que a gente nota aí, a maior quantidade de peixe é a tilápia, por ser o peixe mais produzido. A tilápia é um peixe que ela resiste também a baixa temperatura, mas essa neve, a geada, o frio extremo, a tilápia não resiste. E da mesma forma o tucunaré é um peixe resistente, mas o tucunaré não resiste a essas grandes temperaturas. Então o tucunaré é um peixe fantástico, é um peixe que ele não resiste à questão do oxigênio, né? É um peixe que ele precisa de bastante oxigênio dissolvido na água. Esse é um detalhe na vida do tucunaré, né? O tucunaré é uma espécie fantástica, é uma espécie pantaneira, é uma espécie oriunda lá do rio, da bacia do Araguaia.
mas é um peixe que ele necessita, né, para a sobrevivência dele, ele necessita de bons níveis de oxigênio dissolvido. E a gente nota aí que com o esvaziamento das represas, que com o esvaziamento dos rios, né, a gente está sofrendo uma seca aí que há anos o Brasil não viu uma seca tão grande. Então que com grandes períodos de frio extremo, realmente o tucunaré não resiste, quer seja pela falta do oxigênio dissolvido, quer seja pelo frio extremo, né? Que o peixe, ele não, a natureza do peixe, a fisiologia do peixe, ela não é adaptada a esses grandes períodos de massa de ar polar, de frio extremo, de geada extrema. Então fica aí, pessoal, o nosso relato é a nossa preocupação dessa grande mortalidade de peixes no Brasil. São várias espécies de peixe e hoje a gente está falando em especial do tucunaré. O tucunaré está sendo muito reproduzido em represas, né, em grandes lagos, e realmente a gente está vendo uma mortalidade bastante grande dessa espécie em represas, em lagos grandes, né, e também nos nossos rios brasileiros. Então fica aí o nosso alerta. É uma espécie muito importante, né, para a piscicultura brasileira, para a pesca esportiva. O tucunaré é uma espécie que tem morrido em grande quantidade devido à grande massa de frio, a essa grande massa de ar polar, a esse frio extremo que se abateu sobre o Brasil. Então fica aí, pessoal, a piscicultura em atenção, né? A piscicultura brasileira, ela sofre a perda de grandes espécies, né? A piscicultura brasileira, ela está em luto pela grande mortalidade de peixes em todos os rios brasileiros, né? Em represas, em lagos, e a gente vê peixe morrendo em todo tipo de cultivo, em cultivos extensivos, semi-extensivos, em caixa de água. A gente nota aí uma grande mortalidade de peixes e a principal espécie, né, é a tilápia, é o peixe que mais está morrendo devido à grande quantidade da produção da tilápia, é o peixe mais produzido, né? Consequentemente é o peixe que mais morre, mas a gente nota aí que tem morrido muito tucunaré, tem morrido piau, tem morrido piranha, tem morrido cará. Olha, pessoal, todo tipo de peixe aí está sendo penalizado, né, por essa grande massa de ar polar, essa grande massa de frio extremo, de neve, de água congelante. Isso tem causado realmente um grande prejuízo a toda a nossa piscicultura, e a piscicultura brasileira está em luto, e a piscicultura brasileira está alerta, porque hoje o grande desafio da piscicultura é o enfrentamento a essas grandes massas de ar polar, de neve, de geada e de frio extremo. Nunca se viu no Brasil uma mortalidade tão grande de peixes que nem a gente está observando no inverno de 2021. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.